Olá, amigos. Aqui é o professor Flávio Pedron e hoje eu gostaria de trazer um tema para discussão que eu acho extremamente mal abordado por grande parte dos manuais e, de certa maneira, por grande parte dos autores do direito processual civil, claro que com algumas exceções. Eu estou falando da chamada teoria do ônus da prova. Ora, quando nós lidamos com a ideia de teoria do ônus da prova, se tornou, primeiro, bastante popular na doutrina processual brasileira realizar uma leitura dicotômica acerca da compreensão e da natureza jurídica desse instituto. Eu quero dizer que duas correntes se rivalizaram e, de uma maneira ainda bastante curiosa, parece ainda se rivalizar mesmo com a promulgação do CPC 2015. Eu me refiro à primeira leitura, que é feita por uma corrente doutrinária que compreende que o ônus de prova apresenta natureza de regra de julgamento e, consequentemente, para essa corrente processual, se o ônus de prova ele constitui regra de julgamento, ele seria, na verdade, um recurso a ser lançado mão pelo magistrado no momento em que ele vai produzir a sua decisão, ou seja, ele vai enfrentar no provimento jurisdicional o mérito e, de repente, ele percebe que algo talvez não tenha ficado muito bem provado ao longo de toda a instrução daquele processo. O grande problema é que essa teoria da regra de julgamento ela está muito atrelada ainda a uma leitura de que haveria um suposto livre convencimento motivado e que, consequentemente, nos casos em que o magistrado se colocasse em uma certa zona de penumbra, ele recorreria à teoria do ônus de prova para solver esse mistério. O grande problema é que essa teoria ela não consegue compreender muito bem uma participação que é feita em contraditório, e por isso mesmo, para usar aqui a expressão consagrada pelo meu irmão processual de L. Nunes, uma ideia de que o procedimento em contraditório ele se dá em co-participação, em co-construção e, consequentemente, em um universo processual pluricêntrico e democrático. Diante desse cenário, o que nós vamos perceber é que a teoria da regra de julgamento, ela parte do pressuposto que o juiz, na verdade, ele vai se convencer, e não se convencendo é que ele volta para o artigo 373 do Código de Processo Civil para tentar buscar uma solução pragmática para o julgamento. Se essa regra realmente prosperasse, significaria que, na realidade, todo mundo tem um ônus de prova de provar tudo no processo. E isso vai fazer com que o processo se transforme, pelo menos a sua fase instrutória, numa zona, né? Porque cada um aqui vai ter que provar tudo, desde fatos constitutivos, impeditivos, modificativos e por aí vai. Bom, contra essa tese, exatamente, nós vamos encontrar a ideia de que o processo, o ônus de prova, ele tem que se constituir, na verdade, em regra de procedimento. Ele é um mecanismo de racionalização. Ele é um mecanismo de distribuição dos encargos da prova. Afinal de contas, o destinatário da prova, numa teoria democrática, não é e nem pode ser o magistrado. Não é a consciência solipsista desse juiz, mas sim o processo, enquanto instituição legitimadora da decisão, enquanto receptáculo de um contraditório plural, substancial e participativo. Bom, se a gente parte da premissa de que o ônus de prova, então, é uma regra de procedimento, o magistrado não pode provocar surpresas às partes. E aí ganha extrema importância a decisão de saneamento do 357. Afinal de contas, por uma leitura adequada da decisão de saneamento do 357, fica bem estabelecido que a decisão de saneamento prepara para a audiência de instrução e julgamento, e exatamente ao preparar para a audiência de instrução e julgamento, ela tem que, primeiro, estabelecer quais são os fatos que já estão incontroversos. E diante dessa incontrovérsia, dispensa-se energia e tempo probatório. Por outro lado, também é importante a gente perceber e definir muito bem na decisão de saneamento quais são aqui os fatos polêmicos e, por isso, os fatos que vão demandar energia para a produção de prova. E aí, diz o 357,
devemos observar quem é que tem o ônus de produzir, consequentemente, essa prova. E aqui pouca diferença vai fazer no primeiro momento, e fica para uma outra discussão, acerca da teoria dinâmica do ônus da prova, e muitas vezes confundida com a inversão consumerista do ônus da prova, lá no Código de Defesa do Consumidor, que são institutos radicalmente diferentes. Bom, quando a gente pensa, então, na decisão de saneamento, o 357, então, estabelece, além de definir quais são os fatos que precisam ser provados, o magistrado tem que definir a quem incumbe cada fato a ser provado, abrindo para a liberdade, no sentido de uma ampla defesa, a possibilidade de escolhas alternativas sobre qual meio de prova este sujeito processual decidirá desincumbir-se do seu ônus. É por isso que a decisão de saneamento, ligada então à figura do ônus de prova, ela se mostra como condição fundamental para uma audiência verdadeiramente democrática e, acima de tudo, racionalizada. Uma audiência de instrução e julgamento que possa funcionar de maneira célere, porque as partes já vão conscientes e cientificadas daquilo que tem como incumbência ao longo do seu discurso processual. E, eventualmente, aquele que não conseguir desincumbir-se dos seus ônus de prova sofrerá as consequências positivas ou negativas acerca da estrutura do provimento na aplicação do direito material. Bom, por isso mesmo, a figura do ônus de prova, ela merece bastante atenção e ela merece estudos aprofundados, né? Percebam que na nossa conversa a gente já tenta afastar uma leitura equivocada a partir ainda da tentativa de manter a teoria da regra do julgamento vivo, e vamos ter que abraçar, então, a teoria da regra de procedimento, até como muito bem estabelecido pelo artigo 357 do próprio CPC. Bom, também vamos encontrar problemas com as confusões que se estabelece entre inversão do ônus da prova e ônus da prova dinâmico. E muitas vezes escapa para os leitores que passam pelo CPC de maneira mais rápida a possibilidade, inclusive, negocial do ônus de prova. Ou seja, o Instituto dos Negócios Jurídicos pode fornecer aqui elementos para que as partes reestabeleçam o ônus de prova, previamente ou concomitantemente ao próprio litígio judicializado. Então percebam como que a teoria da prova, ela nos abre um universo de possibilidades. E acima de tudo, né, a gente tem que perceber que o processo, ao distribuir esses ônus de prova, ele busca uma racionalização do discurso. Ele busca estabelecer de maneira explícita aquilo que cada um tem como encargo ao longo da etapa instrutória. De maneira nenhuma, gente, a gente tem que ficar ainda preso a uma espécie de teoria absurda e completamente metafísica e quase medieval da ideia de que o ônus de prova ou o instituto da prova poderia conduzir também à ideia de verdade real, né? Magistrados que buscam a verdade real, na realidade, estão deixando, acima de tudo, espaço para o seu enviesamento cognitivo, tão criticado, tanto por mim como pelo professor D.L. Nunes e pelo professor Natanael Lude ao longo da segunda edição do nosso Desconfiando da Imparcialidade dos Sujeitos Processuais, lançado recentemente pela editora Juspódio, né? Então, acerca de problemas trazidos pela etapa cognitiva, fica aqui um convite para que numa próxima situação a gente debata um pouco mais acerca dos institutos da prova. Um grande abraço e até a próxima.